Sejam realmente bem-vindos à nossa live do Comitê Financeiro. Essa noite nós temos o prazer daí de receber o Maurício Alexandrino, do Grupo Biffer, a Márcia Fardim, digamos, né, que está com uma empreitada nova aqui na cidade, e todos eles aqui vêm enfim, nesse momento, digamos assim, de lives e troca de ideias. Eu acho que estamos vivendo, né, um momento muito interessante. Então, convidamos, eles prontamente atenderam a dividir um pouquinho não, vamos tentar sugar o máximo desse povo aí de conhecimento, vivência e tudo mais, nessa situação de planejamento financeiro e endividamento. Puta vida, colocar endividamento como tema, né? Se desse para tirar fora isso, mas ele caiu aqui. E Márcia com esse sorriso, né? O Alexandre com as turbulências, enfim, pessoal, realmente sejam bem-vindos, Maurício, Márcia, e esperamos aí passar um bom momento aí desse bate-papo sobre assunto money, que faz parte de toda a nossa vida e todo momento aí. Muito obrigada pelo convite, agradeço a você, agradeço também o Vinícius, que ele não está presente agora, que me convidou, agradeço muito o Maurício, que aceitou o meu convite de estar participando hoje dessa live, e também eu quero parabenizar a SIX por essa ação do Comitê Financeiro, promovendo essas lives para as empresas e para os públicos interessados. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Peroni Fardim, sou natural aqui de Farroupilha, sou formada em Ciências Contábeis, possuo pós em Gestão de Pessoas, atuo como gerente da agência Cressol. Hoje a Cressol é uma cooperativa de crédito, nós trabalhamos com o cooperativismo, é uma agência diferenciada porque ela possui 2 plataformas compostas por 2 gerentes. Eu lidero a equipe pessoa física e jurídica e o meu colega, o Flávio Noal, ele lidera a equipe do agronegócio. Então, é uma agência bem completa, porque a pessoa que vai até a Cressol, ela encontra tudo o que ela precisa, né? Comodidade, agilidade. Nós temos o foco na questão de trabalhar com a nossa comunidade, fomentar a nossa comunidade local e na questão do atendimento personalizado. E hoje, conforme conversando com vocês, é um prazer aqui de participar dessa live sobre a questão do planejamento financeiro e o endividamento. Bom, o planejamento financeiro, no meu ponto de vista, nesse bate-papo que a gente está tendo, ele é fundamental para as nossas vidas, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas também. Eu digo assim que o ser humano, ele depende de um planejamento. Isso é um exemplo muito simples, que começa desde uma dona de casa, que ela precisa se planejar para realizar suas atividades da melhor forma possível, da melhor forma e da forma mais rápida também. Outro exemplo é um agricultor, ele também precisa do planejamento. Desde o momento que ele vai plantar, ele vai cultivar, ele vai colher, ele precisa se programar, ele precisa se planejar. E principalmente o empresário, que é o nosso foco de hoje. Ele precisa realizar um planejamento para ele ser eficiente e para ele ter sucesso e ter êxito no negócio em que ele atua. E hoje, o que é o planejamento financeiro? Ele é um norte, ele nos mostra um caminho que a gente precisa estar seguindo para realizar as coisas da melhor forma possível. É através do planejamento financeiro que eu sempre digo que ele consiste numa etapa onde tu antecipa os objetivos e as metas da empresa para te realizar um plano de ação, para te estar trabalhando em cima disso. E hoje, o que nós percebemos? Muitas pessoas querendo abrir os seus negócios, abrindo as suas empresas, outras empresas se mantendo no mercado, mas eu vejo assim que é muito importante fazer o orçamento, porque o orçamento, ele é a base da boa administração. Se eu tenho um orçamento na mão, eu tenho um controle do meu negócio, eu consigo estar avaliando melhor o meu negócio e consigo entender melhor o meu negócio. Porque daí o que acontece?
eu sei quais são as minhas receitas, quais são as minhas saídas, eu sei quais são os meus custos fixos, desde telefone, água, luz e assim por diante, como eu sei também quais são os meus custos variáveis. Eu tenho um embasamento de informações que fica muito mais simples para mim tomar uma decisão mais assertiva no meu negócio, porque eu tenho os dados ali, eu tenho as informações que eu preciso, e da mesma forma eu sei quais são as minhas metas que eu preciso alcançar para o meu negócio alavancar. E com isso fica muito prático, porque eu consigo engajar de forma mais prática a minha equipe para estar alcançando esse resultado. Então é uma consequência. Eu tenho que ter o controle financeiro para mim conseguir dar andamento no meu negócio. Porque se eu não sei os números da minha empresa, se eu não sei quais são as minhas despesas fixas, conforme eu falei, as minhas variáveis, os meus custos, eu não tenho condições de seguir em frente com sucesso. Então, é necessário ter esse plano de ação. E hoje... pode me dizer, Trujillo. Não, eu digo como é importante tudo isso, né? E como muitas vezes as pessoas, principalmente aquelas que nos procuram e falam bastante do pequeno, médio empresário, que muitas vezes, ou por ainda situações de informalidade, ou por misturarem pessoas físicas com jurídicas e tudo mais, causam aí um verdadeiro casino, né? Em italiano, em todas as nossas atividades, digamos assim, e isso atrapalha todo o mercado, né? Não só a parte física, a empresa, todas as outras empresas que se relacionam, né, Maurício? Acho que você deve viver bastante essas situações aí, né? Eu estava aqui escrevendo os tópicos enquanto eu ouvia a Márcia falando, né? E o separar a física da jurídica é um dos primeiros grandes problemas que qualquer empreendedor vai ter, né? Eu imagino que várias pessoas aí que estão na audiência podem ter uma situação dessa, né? Que está empreendendo recentemente, o negócio ainda é pequeno, enfim, né? E tem gente que não se organiza mesmo, né? E acaba tendo dificuldades sérias em separar a física da jurídica, né? E aí o cara não faz planejamento nem na física, né, Márcia? Imagina na jurídica. Nem na física, exatamente. E bem colocado, porque assim, o que a gente percebe, eu que venho na parte aqui da instituição financeira, muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de fazer essa separação da pessoa física e da jurídica. E o que a gente percebe? Muitos empresários focados muito na questão do faturamento, mas deixam de lado essa parte da organização. E o cara não entende, e só para te interromper num segundinho, o cara confunde faturamento com resultado. Exatamente. O faturar bastante não significa que lá na última linha vai sobrar, que seja geração de caixa, resultado, o nome que a gente quiser dar. Não vai sobrar necessariamente suficiente para ele fazer determinadas ações e despesas e compras, etc., né? É bem nessa linha, e que nem a gente está conversando, o que acontece? A pessoa, o empresário, muitas vezes fica entusiasmado com esse valor que está entrando e acaba utilizando o valor da empresa para comprar uma casa da praia, que é o sonho da pessoa, comprar um carro 0 quilômetro. O entusiasmo, ele segue muito à frente. E o que acontece? Deu um problema, por exemplo, de inadimplência, diminuiu o faturamento da empresa, a empresa está descapitalizada, e daí que entra o grande problema da questão do endividamento, né? Que às vezes, se tu não tem isso que nós estamos falando, de planejamento financeiro, de orçamento, tu não está preparado para um plano B, e ainda mais se tu se descapitaliza com coisas particulares, né? Então, eu vejo nesse momento, até nessa crise mundial que nós estamos vivendo, da pandemia, que todos nós estamos sendo afetados, como é importante ter um planejamento, ter um plano B, porque muitas vezes na própria crise tu encontra uma oportunidade. As coisas elas ficam um pouco mais fáceis. Eu não estou querendo dizer que quem faz o planejamento não ficou abalado com essa pandemia. Ficou, mas ficou mais preparado com a situação, né? Nossa, o plano B é a Cressol, Márcia? Como é que fazemos? Tem a Cressol à disposição. Mas, sabe, eu vejo muitas situações, até com fornecedores nossos, que com o bom trabalho, digamos, começa a crescer, a empresa começa a crescer, né?
E aí o cara não tem nem ideia do que é capital de giro, de quanto que precisa para movimentar o próprio negócio. Então, às vezes, ele pensa que está fazendo, né, está crescendo, que está ganhando dinheiro, e quando vai se dar conta, o problema dele está crescendo e levando para ele para o buraco. Imagine indo para frente e para o buraco, imagine, né, Maurício, aqueles que nem sabem o quanto estão perdendo, né? E principalmente nessas situações de que as interferências, né, falando em Brasil e tudo, já são por demais exaustivas, né? Agora, se não tiver realmente a chave na mão e ter um plano, muito difícil, né? Se eu não estou enganado, foi o Pedro Malan que falou que no Brasil até o passado é incerto, né? Que a gente não tem certeza, que a gente não tem certeza nem do passado, porque aconteceu uma coisa uns anos atrás, alguém pode entrar na justiça contra ti, ou pode mudar uma lei e retroagir alguma coisa, é um negócio maluco, né? Então, e o cara anda no fio da navalha com o lado financeiro dele, contando que uma situação boa momentânea vai durar para sempre no Brasil. Aí a gente, vamos lá, só de 2016 para cá, tá? A gente teve a crise do impeachment da Dilma, aí depois a gente teve aquela situação do pessoal da JBS, né, que deu uma queda gigante de bolsa, aumento de dólar e problemas sérios econômicos, e isso afeta juro e acaba afetando o pessoal da padaria, do posto de gasolina, da farmácia. Nem sabe onde veio. Aí a gente teve a greve dos caminhoneiros, e aí agora a gente teve a pandemia. Eu estou falando só de 2016 para cá, né? Então, o cara, quando ele pensa no seu negócio, ele tem que pensar numa margem de segurança, né? Para uma bobagem dessa acontecer. E aí eu volto no meu ponto de antes, né, que é a confusão que muito se faz entre faturamento e resultado, né? Isso é uma situação que a gente nunca, só acontece para os outros, nunca aconteceu na casa da gente, né? O cara cresce um pouquinho e começa a olhar, não, mas eu faturo XYZ, R$1.000, R$1.000.000 que seja, eu acho que eu mereço, né, um escritório bacana, um carro novo, uma casa melhor para minha família, papapá. Quando tu viu, né, tu criou um passivo, né, um endividamento gigantesco, né? Proporcionalmente ao negócio da pessoa, né? E o cara faz a conta do faturamento, mas muitas vezes, especialmente em se tratando de negócios mais jovens, que o cara vai no entusiasmo e cresce. Primeiro eu cresço, depois eu organizo. A Big Fair foi assim, né? Primeiro se cresce, depois se organiza. Sempre foi a nossa filosofia, né? Lá atrás, a Big Fair tem 31 anos. Lá atrás isso funcionava muito bem, porque as margens eram diferentes. Né? Hoje, se o cara não souber fazer conta, o cara pode não estar morto hoje, mas ele em algum momento da estrada, numa dessas crises que eu falei aí, tem uma por ano, né? Então a gente não sabe qual vai ser a do ano que vem. Eu espero que quando passar a pandemia a gente tenha um ano aí livre de confusão. Pouco mais. Mas se tiver, né, tem gente que agora, né, se colocou num buraco financeiro gigantesco por causa de tudo de ruim que aconteceu, e o cara, vamos lá, o cidadão tem um restaurante, né, não se organizou direito para fazer teleentrega, pick-up, sei lá, iFoods ou qualquer coisa do gênero, né, o cara tem folha de pagamento, o cara tem aluguel, o cara tem despesa disso, daquilo fixo, né, e tá aí desde o dia 20 de março, que foi quando saiu o nosso primeiro decreto de fechamento aí, né, com uma receita desse tamanho comparado com uma despesa desse tamanho, né? Como é que faz? Né? Se o cara é organizado, já é muito difícil. Imagina se não fosse organizado. Né? Nossa. E olha só que, nessa linha mesmo. Márcia, vejam que hoje você não ter, digamos assim, um contador muito bom do teu lado, uma parte de um advogado tributarista muito bom do teu lado, digamos assim, quer dizer, isso tudo te dá suporte, porque as interferências externas, agora mesmo já está se falando em reforma daqui, reforma dali, e tributos que mudam, quer dizer, a continha matemática do que entra e o que sai já é imprescindível. Agora imagine só com todas essas interferências e pressões e alterações no dia a dia da gente. Que bagunça vivemos, né, gente?
Com certeza. Então, por isso que a gente vê realmente essa importância da organização, da questão do planejamento, do controle, de você saber o que é o seu negócio, o que tu precisa para o teu negócio alavancar. É esse conhecimento que eu vejo que o empresário ele precisa ter. E até vou citar um exemplo, porque assim... eu tenho mais de 20 anos de experiência em instituição financeira, então eu atendi muitas pessoas físicas e muitas empresas também. E até agora eu me lembrei de um exemplo que vem a calhar nessa situação, que um dia um jovem empresário me procurou pedindo um capital de giro e ele me disse: Márcia, meu faturamento é bom, é de tanto e tal, mas eu preciso desse capital de giro para essa semana e tal. Então, eu disse, bom, então eu vou precisar da tua documentação contábil e nós vamos analisar o teu crédito, né? E fazendo a análise, o faturamento realmente era aquilo que ele estava me demonstrando. Mas analisando o balanço... Mas ele fazia geração de caixa positiva? Porque daqui a pouco nem isso não fazia, né? Não fazia, porque daí quando a gente foi fazer a análise, por exemplo, a nossa equipe, nós percebemos que os números do balanço eram assustadores, o endividamento dele ele já estava totalmente tomado, só que ele estava focado na questão do faturamento, que nem isso que o Maurício falou, né? Então, assim, eu tive que dar um retorno para ele, dizendo, olha, realmente não foi aprovado o teu crédito, expliquei por A mais B, na questão do endividamento, que ele já se encontrava no mercado, só que ele não gostou muito do meu retorno, porque ele acreditava que o crédito fosse aprovado pelo faturamento dele. E eu cheguei para ele, como eu tinha uma abertura legal, eu disse assim, tá, mas tu tá fazendo o controle do teu negócio? E daí ele deixou meio que escapar, Márcia, tu sempre na correria, eu tô apagando um incêndio por dia, ele me disse, né? E naquilo ele levantou e foi, né? Uns 3 meses depois, ele veio e ele me agradeceu, porque eu questionei algumas coisas para ele, e ele disse assim que ele mudou o modo dele de estar gerenciando a empresa dele. Ele procurou o contador dele, e o contador dele indicou uma consultoria. E graças a Deus, eu neguei o crédito para ele, porque senão eu tinha dado mais corda para ele se enforcar ainda mais, né? E ele começou a rever situações diferentes na empresa dele. Ele está batalhando até hoje, mas pelo menos ele se manteve. E se ele ia continuar pegando crédito, ele nem ia conseguir honrar aquele crédito e ele ia fechar as portas, né? Então, assim, como instituição financeira, a gente se coloca no lugar do empresário, mas é importante também que o empresário tenha empatia de se colocar no lugar também da instituição financeira. Porque é aquilo que o Trujillo comentou antes, que nós estávamos conversando. Muitas vezes chegam pessoas, empresários, que eles não têm o controle do histórico das vendas, no caso, eles não têm, por exemplo, uma projeção de faturamento, muitas vezes eles também não sabem explicar o porquê daquele crédito, se é para investimento. Então, tudo está relacionado... O cara só sabe que está no vermelho e precisa preencher aquele buraco no caixa, né? Então a gente percebe que tudo está relacionado com questão de organização e de planejamento. Então, muitas vezes, quando nós negamos um crédito, é mesmo para dar a questão de uma consultoria, avisando, dando um sinal de alerta, né? É bem nesse sentido. Nesse ponto, deixa eu fazer um merchan aí pro Cressol e para as outras cooperativas. Nesse ponto, as cooperativas de crédito são sensacionais, porque os bancos grandes, eles não... O teu gerente pode até estar preocupado contigo, mas a instituição banco não está nem aí para o que vai acontecer com o teu negócio. Né? O negócio deles é olhar o crédito que está dando e ver se esse crédito tem condição de ser recuperado considerando teu patrimônio e tua geração de caixa. As cooperativas já têm esse negócio mais proativo de que zelar pelo cooperativado, dizer, vem cá, vamos ver aqui se tu está fazendo a conta certa, vamos ver aqui se teus demonstrativos contábeis estão legais, dar um conselho pro cara se o cara está disposto a escutar, porque às vezes o cara não está afim de escutar, paciência. Sim. Né? E muitas situações que a gente vê aí no dia a dia. A gente estava brincando antes de entrar no ar, né? Se não soar o gongo aí no final, a gente vai falar até as 9h30 da noite. Sobre isso. A gente fala bastante, né? Não falta assunto, não falta assunto.
Mas é bem esse quesito aí mesmo, né? A gente procura dar uma consultoria, né, para o associado. Tem que ser algo que seja bom para eles e seja bom para nós também, né? Bem nesse intuito. Pessoal, enfim, eu acho que, Márcia, da tua parte aí como instituição financeira, Maurício, enfim, como empresário e também no meio de cadeia de fornecimento e clientes e tudo mais, eu sempre procuro olhar para o lado positivo. Oportunidades sempre nascem, enfim, essa judiada que se dá, a gente, enfim, a casca fica mais grossa para você pensar diferente, ser mais resiliente e tudo, mas ao mesmo tempo eu vejo que nós já estamos aí com, sei lá, mais de 4 meses aí sofrendo, passando por um momento difícil, que por mais que o governo tentando injetar algum dinheiro na economia e tudo mais, como é que vocês, digamos assim, estão pensando o passo seguinte? Porque realmente tem pessoas que vão sair daí endividadas e vão precisar de um fôlego, né? Mas eu vejo que a possibilidade das cadeias se entrelaçarem um pouco mais para enrijecer o negócio como um todo, né? Porque, na realidade, todos precisam de todos para sair bem dessa aí, né? Exatamente. Márcia, por favor, damas primeiro. Então tá. Não, é bem isso, né? A economia ela vai girando e vai dependendo, um vai dependendo do outro, né? Nessa questão da pandemia que afeta vários setores, desde o comércio, enfim, outros segmentos, tem essa questão do endividamento, né? Então, a gente sempre orienta, daqui a pouco, entrar em contato com a instituição que tem conta para fazer um reparcelamento, fazer uma renegociação, fazer algo que fique uma parcela mais suave para a pessoa estar pagando, enfim. E daqui a pouco, se ela não enxergar uma luz no fim do túnel, se ela vê que o segmento dela não tem condições de dar sequência, daqui a pouco é um momento para estar se reinventando, né? É aquilo que eu falei antes, que no momento da crise tu vai encontrando outras oportunidades, né? É bem nesse sentido mesmo. Eu como empresário, eu tenho uma visão otimista num certo ponto e realista pessimista em outro. Vamos lá, vamos falar do macro, né? O que o governo está fazendo aí em termos de redução de taxa de juros. Não estou falando da taxa na ponta aí no Cressol, tá? Estou falando da taxa lá Selic, tá? Que agora há pouco viu o aviso aqui no celular que baixou para 2%. Tá? O Brasil nunca viu nada parecido com isso. Tá? 2% ao ano. Até outro dia a gente estava falando de 2% ao mês. Certo? Sim. Claro que para chegar na ponta barato é uma história completamente diferente, mas vamos lá, se a base é baixa, isso contribui. E essa questão dos auxílios e dessas medidas de proteção ao emprego e tal, eu estou falando dos R$600 de quem é informal ou desempregado, enfim, e estou falando sobre aquela MP que se tornou um projeto de lei sobre o afastamento do trabalho sem a necessidade de demitir, né, redução de carga horária que as empresas podem adotar, etc. Tudo isso está injetando uma grana enorme na economia, né, e vai ajudar a dar uma recuperada, não vou dizer rápida, porque tem setores que não vão recuperar rápido, né? Enquanto nós não estivermos todos vacinados, casa de festa não vai funcionar, não adianta, né? Cara, boate, show, estádio de futebol cheio. A gente estava falando antes de entrar no ar sobre escolinha de criança. Os adultos já sabem se proteger melhor, então talvez libere-se antes universidade, não sei, não sou especialista. Mas enfim, o cara do restaurante vai ter dificuldade em ter a casa cheia, e não sei só se porque a prefeitura do seu município autoriza ou não, mas porque o cliente não vai até lá, né? Eu estava brincando outro dia falando com um cliente do ramo têxtil que estava com dificuldade de fazer a coisa andar porque ninguém está comprando roupa, porque está todo mundo parado em casa de pijama fazendo live, né? E o cara do calçado está com dificuldade porque está todo mundo em casa de pantufa fazendo live. Não né? faz pantufa. Porque o comércio está fechado. Então, aí eu tô olhando o lado otimista, porque tem grana, o bolo da renda, embora muita gente que talvez até esteja assistindo, esteja numa fase ruim de grana, no bolo, na média, tem mais dinheiro circulando agora do que antes da pandemia.
Tá? Isso tá comprovado, são estudos aí de FGV e companhia, tem mais grana na economia. Só que a grana está sendo canalizada para alguns setores. Né? Então, supermercado, por exemplo, nunca teve tão bem de faturamento. Resultado, não sei, mas de faturamento nunca teve tão bem. Né? Porque aquela refeição que tu fazia fora de casa, tá fazendo em casa. Né? E assim tem esse efeito, tem várias. A gente aqui, por exemplo, trabalha para o pessoal dos móveis. Né? No começo da pandemia foi uma tragédia. Uma tragédia. Hoje voltou ao normal porque tá todo mundo investindo na sua casa. Tu passa o tempo todo lá sentado no sofá. Putz, esse sofá aqui não tá legal, vou trocar esse sofá. Né? A gente tem cliente que é linha branca, aí Brastemp, Electrolux. Né? Eles já voltaram ao nível de venda pré-pandemia. Por quê? O cara tá lá em casa toda hora lavando roupa. Bah, essa máquina aqui tem que trocar. Aí o cara ia gastar para viajar, não vai gastar para viajar. Troca a máquina de lavar. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo? Está canalizando para ramos diferentes da economia. Por um outro lado, na linha do que a Márcia estava dizendo, eu sou do seguinte ponto de vista: o cara tem que ter o realismo. Eu tenho um restaurante, por exemplo. Tá? Esses dias atrás a gente viu a notícia aí de um restaurante de uns conhecidos nossos aí que vai fechar, nem que seja temporariamente, mas vai fechar. Né? Cara, desistir às vezes não é feio. Né? Ficar teimando, queimando caixa, se endividando. Né? Às vezes é melhor dar um freio de arrumação, dizer, eu vou ter chance de fazer esse negócio dar resultado no curto prazo? Não vou. Né? A Márcia usou um termo bacana que é se reinventar. Eu já vou usar um mais, né, português claro, desistir. Né? O meu negócio neste momento está lascado por causa da pandemia, por causa das restrições, etc e tal. Cara, começa outra coisa. É melhor do que ficar teimando num negócio que vai te endividar, queimar teu caixa, etc, etc, etc. O cara tem que ser realista nas contas. O dinheiro não admite desaforo. Né? Então pega aqui na Big Fair, por exemplo, no auge da pandemia, eu até segurei um em cima da minha mesa aqui. No auge da pandemia, do que eu digo das paradas, né? Lockdown, etc e tal, que a gente teve final de março, começo de abril. O moveleiro estava muito parado. A gente inventou um produtinho, né? Pumpzinho para álcool gel, tá? Porque são os mesmos equipamentos que eu tenho para fazer acabamento para móveis, eu posso fazer isso. Tá? Então, o cara pode se reinventar, pode pensar num negócio diferente, afim com o seu negócio atual, né? Ou mesmo remodelar o negócio, diminuir ele, tiver que enxuga para sobreviver, porque a gente está falando de sobrevivência. Né? Senta na frente do seu gerente do banco, pede uma renegociação, que também não é vergonha nenhuma. Não. Estou em dificuldade, preciso de ajuda. Né? Enfim, aí claro que cada um vai saber onde aperta o seu sapato. Né? Mas eu sou do partido que a gente não tem que ter vergonha de se reposicionar. Eu anotei vários pontos aqui, mas eu vou falar de um ponto que eu considero assim fundamental. Tu comentaste antes sobre ter um contador para te ajudar, ter um advogado para te ajudar. Eu vou começar numa coisa que é básica. Há uns anos atrás, eu e mais 3 amigos, a gente começou uma micro cervejaria que se chama Freud Beer, né? O Dani, o William e o Juca. Como é um esporte para nós, o controle é um pouquinho mais frouxo, mas agora nós chegamos num ponto que nós temos 3 funcionários, tá? E o negócio está se sustentando sozinho já vem há algum tempo, certo? Então chegou num ponto que a gente teve que fazer o quê? A gente não fazia conta de nada, né? Ia lá, comprava material, juntava, fazia meio na panela e comprou uma maquininha e tal, aí juntava, fazia um churrasco e tal, produzia, ia lá, envasava, entregava, cobrava, aí via no final, será que sobrou? Será que não sobrou? Aí o que a gente tava brincando antes de entrar no ar, não sabia mais, tinha posto dinheiro no bolso esquerdo, no bolso direito, no bolso da camisa, sim. Será que o cara me pagou? Será que eu vou ter que cobrar, meu Deus, e tal? Então, um ponto que eu considero assim, o cara vai abrir um negócio de cachorro quente, o cara vai abrir uma farmácia, o cara vai abrir uma padaria, o cara vai abrir... O cara tem pretensões de ser uma mega empresa, não interessa o tamanho. Se o cara não souber fazer conta na situação do Brasil, do mundo, não é do Brasil, de hoje... Tá? O cara pode não morrer no primeiro ano porque tem capital para começar, para queimar, lenha para queimar. Mas no segundo ano, terceiro ano, no primeiro tombo grande que levar, ele vai se endividar, no segundo tombo grande que a dívida vai vir por cima, e no terceiro tombo o cara tá morto. Tá? Então, eu bato muito na seguinte tecla: o cara tem que saber fazer conta.
Tá? E o que eu quero dizer quando me referia aí a fazer conta? Né? O cara tem que ter um mínimo de noção de fazer conta de fluxo de caixa. Tá? Se eu faturar X, certo? Matéria-prima custa Y, material que eu revendo, enfim, se for um comércio, custa Y, certo? Eu tenho lá uma margem bruta de tanto. Eu tenho despesa fixa, aluguel, água, luz, não sei o que, enfim, bota os itens que for aí na conta. Eu tenho X funcionário, eu trabalho só a família, bom, beleza, tem que sobrar para viver. Né? Mas não, tenho X funcionários, tem que fazer a conta de quanto aquilo vai dar no final. E aí entra a figura do contador e do advogado, porque é imprevisível, né? Mas tem que ter gente que te ajude nisso. Faz essa continha, né? Aí vai chegar lá no final, lá na última linha, né? Eu estou projetando que vai sobrar X%. Os caras faturam, números hipotéticos aqui, faturou 100 mil, trabalhou para sobrar 10%, tá bom, sobrou 10 mil no final, beleza. Isso é satisfatório? Não é satisfatório? Posso comprar minha caminhonete nova? Não posso. Posso construir uma sede própria para minha empresa? Não posso. Se eu vou lá no Cressol agora pedir um crédito de 500 mil, fazendo 10 mil de resultado, será que ela vai me dar? Provavelmente não. Então vou ter que pedir 100 mil. Né? Será que vai dar? Vai dar. Taxa de juro, tá bom. Aí eu vou fazer a conta do financeiro aqui. Né? Essa conta continua fechando se eu pagar o juro daquele empréstimo que eu peguei lá para construir uma sede para minha empresa? Fecha, não fecha? Hoje, trazendo para minha realidade aqui, lá na nossa microcervejaria, a gente faz essa conta. Né? Tem lá todo mês uma dos nossos 3 funcionários lá, ela é a encarregada de fazer a compra, venda e a matemática. Então, ela entrega para nós todas as semanas uma planilha. Faturei tanto, comprei tanto, a nossa despesa fixa do mês vai dar tanto, que isso o nosso contador entrega prontinho, certo? Então a nossa projeção é sobrar tanto. Legal, não legal. Claro, a gente já está no negócio há 4 anos, então a gente já sabe de anos anteriores, mês tal é melhor, aí o cara leva, aí entra o entender do seu negócio. No inverno vender cerveja não dá dinheiro. Né? Então, se o cara começar hoje, o cara vai achar que o negócio é ruim e vai desistir. Mas lá no verão é muito legal. Então o cara já sabe de anos anteriores, um fluxo previsto, por isso que eu digo, monta um fluxo. Em janeiro dá muito bom, em junho dá péssimo, na somatória, como é que fica? Né? O cara tem um supermercado na praia, né? No verão estoura, no inverno... Né? Márcia, uma questão é que eu queria colocar. Como é que até o Vinícius também estava vendo a parte, a questão de renegociações de financiamentos já existentes, né? Nós temos aí períodos enfim, agora a Selic está bem baixa, já teve para lá, vai saber quanto esse financiamento é antigo ou não. Como é que enfim, as instituições financeiras estão recebendo essas situações de renegociação de financiamento? Fazer só uma parte já antes da resposta que vai servir junto. Portabilidade também, portabilidade. O cara está endividado em outro lugar que quer levar para vocês na renegociação. Tá, legal. Na Cressol, de momento, a gente não tem como transferir um crédito de uma instituição para a Cressol. Nós não temos, de momento, essa questão da portabilidade. O que a gente orienta? Por exemplo, assim, a pessoa fez um financiamento, a parcela ficou muito alta na instituição X, a gente orienta essa pessoa a ir naquela instituição e ver o que o gerente dela oferece já por todo o histórico que ela tem na concorrência, para ver aquilo que está dando para reduzir, enfim, fazer uma parcela que caiba no bolso dessa pessoa. Esse é o primeiro passo que a gente orienta. Se for nosso associado, nós mesmos já vamos ver alguma alternativa de uma parcela que caiba no bolso dessa pessoa. Daqui a pouco, a gente vai ter que dar uma carência para essa pessoa, né? Tudo é avaliado, tudo é analisado, mas a gente sempre orienta, primeiro passo, eu tenho a parcela de tanto no banco X, eu não estou conseguindo pagar, eu estou atrasando, enfim, a gente orienta sempre voltar na instituição onde que tem a conta, primeiro para conversar com o gerente, né, que já tem todo o histórico. E quando for associado nosso, no caso, a gente já vai dar uma alternativa para a pessoa, né? Bom, eu acho que o tema foi bem interessante, até para despertar um pouquinho, porque às vezes a gente sabe que é necessário fazer o planejamento, a gente sabe que é necessário ter um orçamento para seguir, mas a correria do dia a dia acaba deixando de lado e fica adormecido,
né? Então, hoje foi mesmo um estalo de dedos para mostrar para as pessoas que isso tem o seu valor e tem também um ótimo resultado quem conseguir fazer todo esse controle financeiro. E falar também, complementando aquilo que o Maurício falou, sim, as reservas, elas são bem-vindas. Eu acho que cabe muito a questão da educação financeira, a gente se autoavaliar e fazer um planejamento, fazer um orçamento da minha renda pessoal ou do meu faturamento da minha empresa. O que eu posso estar estipulando por mês e eu posso estar guardando? Por que não? Por que não fazer um planejamento nesse sentido? E na questão dos financiamentos, eu vejo assim que muitos deles, a grande maioria, são saudáveis. Porque assim, eu estou pegando um financiamento, mas eu estou pensando e eu estou fazendo uma análise que isso vai me trazer muito mais resultado. Por exemplo, eu não estou dispondo de capital próprio agora, mas eu sou uma pessoa saudável, sou uma empresa saudável. Eu tenho capacidade de honrar aquela parcela. Por que não tomar um financiamento? É uma forma de eu estar agilizando o meu processo e aproveitando as oportunidades que eu tenho. Claro que quando tu se encontra no buraco mesmo, que eu digo no vermelho, que tu tá atolado, bom, daí tu vai ter que fazer uma autoanálise, tu vai ter que reprogramar toda a tua vida financeira, né? Bem nesse sentido aí mesmo. Que legal, que legal. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Minha opinião não é conselho. Eu ouvi de uma pessoa muito experiente onde que esse conselho fosse bom a gente vendia, né? Sim, olha Espero poder ter contribuído para a discussão. O tema é com certeza muito importante. Eu vejo aqui, a gente tem muitos clientes aí, pequenos marceneiros, pequenas revendas, pequenas ferragens, e eu faço embalagem também, então tenho pequenos supermercados, pequenas farmácias, etc, né? Então o que a gente percebe assim, a grande, assim, ó, se não é todo mundo, é 99%, todo mundo é muito bom em fazer. Né? Os caras são realmente ótimos no negócio deles, em qualquer negócio, tá? Eu tô falando da borracharia, o cachorro quente, a padaria, qualquer negócio. O cara faz porque ele é bom, né, naquilo. Mas em muitos casos o cara se descuida do que vem depois, que é a gestão. Né? E aí eu tô falando de gestão financeira e tô falando, e aí entra numa miríade de outras coisas que dá pra Six aí fazer umas 10 lives uma atrás da outra. Né? Falando de RH, falando de financeiro, falando de processo, processo, falando de planejamento de crescimento, lado estratégico, né? A Márcia tocou num ponto legal que a gente aqui não faz, orçamento, tá? Mas o cara que é pequeno, entre aspas, desorganizado, porque tá nessa correria de sair fazendo, né? O cara sentar para fazer um orçamento ajuda a ele entender o negócio dele nos números, né? Enfim, o tema é excelente, dá muito pano para manga, espero poder ter contribuído, agradeço. Muito obrigada mesmo. Abraço, Maurício, abraço. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu. Um abraço. Para outra. Até Valeu. mais. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau.